Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós teremos aula de Geografia e de Arte. Então, deixa separado aí as apostilas, os cadernos e vamos lá. Bem, em Geografia, abra aí na página 278 e 279, né? Como em toda abertura de capítulo, traz algumas imagens para a gente observar. No caso aí, está trazendo para a gente o Teatro Amazonas, em Manaus. A primeira foto é em cerca de 1896. E a outra foto que nós temos aqui, já coloridinha, né? Em 2017. Então, o que vocês vão fazer? No caderno, coloca a data de hoje, né? Coloca o título, o processo de urbanização no Brasil, e responda as 3 perguntinhas que vem embaixo, tá? É de observação. Você vai olhar, vai fazer, elencar, né, as diferenças que houve ao passar do tempo. Qual que é a diferença? Nós já fizemos isso no capítulo anterior, mas qual que vai ser a diferença? Porque nós vamos intensificar no processo de urbanização. O que ocorreu aí, as transformações. Então, hoje a prova vai ler com vocês a apostila. Então, vamos lá para a página 280. Vamos lá, processo de urbanização. Você já ouviu falar em urbanização? Urbanização é a palavra usada para definir a transformação do espaço rural para o espaço urbano, e também ela fala sobre o aumento da população. O processo de urbanização que aconteceu aí em Manaus foi retratada nas páginas 278 e 279, né, que nós acabamos de ver. E ali tem as transformações que vocês vão responder, né, lá nas perguntinhas. O que eu gostaria que vocês observassem bem? Que na foto do final do século XX havia poucas construções, terrenos desocupados, ruas eram de terra. Já na foto de 2017, os espaços foram ocupados por edifícios, por construções, por praças, foi todo pavimentado, asfaltado. Então a gente dá para observar através das 2 imagens, né, essas modificações. O que acontece? Ao longo do tempo, os municípios brasileiros, né, a área rural foi cedendo espaço para a área urbana. Em alguns lugares, em alguns municípios, a área rural já nem existe mais, né? Vai acabando porque vai tendo muitas construções e a área rural vai ficando de lado. Mas apesar de haver distinção entre o campo e a cidade, esses espaços são ligados e dependem um do outro, tá? Os alimentos são produzidos no espaço rural e são consumidos principalmente na área urbana, né? Nas cidades, por sua vez, são desenvolvidas tecnologias e produzindo muitos artigos, como instrumentos, ferramentas, veículos, tudo que é utilizado pelo campo. E aí traz um exemplo pra gente de uma produção de suco de laranja, né? Observa aí, tem a primeira plantação, aí eles plantam, né? Colhem aquela laranja, colocam dentro do caminhão, leva para a indústria espreme aquelas laranjas lá com o processo, com todas as máquinas, industrializa ela, coloca na garrafinha de suco de laranja, volta para o caminhão, distribui no supermercado e aí é consumido. O que acontece? Muitas vezes, né, o pessoal que trabalha lá na zona rural, que produz a laranja, acaba comprando da própria laranja que foi produzida lá por ele, engarrafada no supermercado depois. Então, é um processo, certo? Então, isso daí a gente vê a relação do campo com a cidade, ou da área rural com a área urbana. Bem, na página 280, ele traz um gráfico, né, representando a quantidade de pessoas que viviam no campo e nas cidades entre 1940 e 2010. Galera, olha aí esse gráfico, né? Nós já aprendemos em português questão de leitura de gráficos. E aí vocês vão observar que antes tinham mais pessoas morando na zona rural e atualmente tem muito mais pessoas morando na zona urbana. Por que isso acontece? Como que é chamado isso? Bem, isso é chamado de êxodo rural, que é a modalidade das pessoas que moravam no campo passam a vir para a cidade em busca de melhorias de vida, tá? E isso também, galera, não acontece só do campo para a cidade, não. Acontece de cidade para cidade. Vamos dar um exemplo, ó, Sarandi. Tem muitas pessoas que moram em Sarandi, mas trabalham em Maringá. Por que elas trabalham em Maringá? Porque em Sarandi
o emprego é mais escasso, às vezes a qualidade de vida, de saúde. Então muitas pessoas vêm para Maringá para ter esse recurso. Isso acontece também, que a gente fala que é a relação entre as cidades vizinhas. Acontece de cidades, né? Acontecem de estados, acontece de país, que nem eu saí de Minas para vir para Maringá. Tudo bem porque eu amo a cidade de Maringá, mas aqui tem muito mais recurso para de trabalho, de saúde, de lazer, alimentação, tudo aqui, por ser uma cidade maior, né, mais desenvolvida, eu larguei da minha cidade e vim para cá. Então eu fiz esse processo também de migração. Bacana, né? E aí tem 3 perguntinhas para vocês responderem no caderno. Bem, para encerrar essa parte aqui da nossa apostila, traz aí para vocês uma viagem no tempo, na página 282 e 283. O que vai ser falado aí? Vai falar sobre os produtos brasileiros. Hoje em dia nós consumimos muito mais produtos brasileiros, né? Mas antigamente os produtos eram todos, eram todos vindos de outras cidades, de outros países. Então, com isso, o Brasil passou também por esse processo. E hoje em dia nós temos muito mais produtos brasileiros, né, consumindo. Então, vai contar aí um pouquinho, vai falar até sobre a Primeira Guerra Mundial, vai dar vários exemplos e vocês vão responder essas perguntinhas também no caderno. Esse texto, galera, vai ser muito importante porque quando vocês forem... Deixa eu achar aqui meu livro. Quando vocês forem responder... fazer as atividades propostas do livro de atividades complementares, a questão da página 104, ela é todinha baseada nesse texto. Então leem, grifem bastante, façam aí as atividades, tá? Qualquer dúvida, tá aqui à disposição. Bem, falar agora sobre arte, vamos lá? Hoje de arte é bem bacana, nós vamos construir aí também algumas coisas. Bem, na apostila de arte, nós vamos começar na página 42, falar um pouquinho sobre as obras que hipnotizam. Não é hipnotizar, de ficar hipnotizado não, tá? São obras o quê? Nós já falamos sobre obras 3D, lembra? E agora nós vamos ver obras que deixam a nossa cabeça assim meio confusa, tá? Porque são obras que foram pintadas especialmente por causa disso, para nos confundir mesmo, hipnotizar. Então aí na página 43 tem algumas dessas imagens que a gente fala que é ilusão de ótica, tá? Parece que tá mais fundo, mais raso, né? Parece que tá mais próximo. Até acontece com os filmes 3D quando nós vamos assistir. É ilusão de ótica, né? A gente dá uma confundida aí dentro do nosso cérebro, mas são imagens bem legais. Então, vocês vão fazer as atividades. Deixa eu pegar aqui o roteirinho. Responder as perguntas da página 43. Depois a gente vai falar sobre arte e ciência na página 44 e 45, que eu mostrei aqui pra vocês. Bem bacana. São textos curtinhos, a Pro nem vai ficar lendo muito, porque senão perde a graça quando você for fazer. E aí tem uma atividade bacana aqui, tá? Na 10, dá uma olhadinha aí, que é para vocês observarem essas formas. Você vai lá no material auxiliar, vai ter essas réguas. E aí você vai sobrepor uma sobre a outra, e você vai ver que ora a régua preta tá maior, e se você troca de posição, ela fica menor. Ilusão de ótica. Muito bacana, né? Vocês vão fazer isso daí também. E agora nós vamos colocar em prática tudo que vocês forem lendo aí sobre ilusão de ótica. A Pro vai me deixar aí um link que vocês vão fazer um desenho de um buraco 3D. Galera, é muito bacana. Eu testei, eu não tô achando aqui onde que eu guardei o meu, mas eu fiz o meu e dá certinho, tá? Então você vai usar, vai fazer esse desenho no seu caderno de artes, ok? Certo, galera? Para terminar a aula, porque hoje é sexta-feira, vamos dançar aí com a Pro pra gente já animar a nossa sexta? Vamos lá? Muito bom, né? Galera,
Sextou, façam as atividades, manda pra Pro. Um grande beijo, ótimo final de semana pra vocês. Tchau, meus amores!